Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a paz de Jesus esteja sempre entre nós. Não esqueçam da água para ser fluidificada, a listinha, essa é a minha listinha. Não esqueçam da listinha. Hoje nós estamos fazendo o Evangelho na minha cozinha. Bem-vindo à minha cozinha. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Pela vida, pela saúde, pela família, pelos amigos, pelos vizinhos, gratidão, Senhor, por estarmos bem, por termos o que comer. Mas pedimos, Senhor, Mestre Jesus, que olhe por todas as famílias, por todos os lares, para que nunca falte o pão na mesa de nenhum irmão, para que nunca falte a paz no seio familiar. E gratidão, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos todos juntos, reunidos em nome do Cristo. E que esse Evangelho sirva para mim, para você, para nós, para todos os irmãos. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somos filhos de Deus, somos feitos de amor e luz. Gratidão, Senhor, por tudo. E que tudo ocorra como o Senhor quer. Graças a Deus. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. A página é 200, se você tiver o Evangelho igual ao meu. E o número é 8 e 9. Mas olha que interessante. O título é muito interessante, porque nós vivemos num tempo em que nós julgamos a religião do nosso irmão. E não pode ser assim. Nós somos irmãos. Deus nos pôs neste mundo, no planeta Terra, para evoluirmos, para aprendermos e nunca julgar e condenar. Isto não pertence a nós. E olha, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Aí eu pergunto para vocês, o que é a igreja? Fora a igreja material, o templo, o centro espírita, fora essa matéria, o que é a igreja para vocês? Lembrem-se que Deus mora em nós, somos filhos de Deus, Ele está conosco. Então a igreja é o nosso corpo, começa por aí, a igreja é o nosso corpo. E o que nós temos que fazer? Cuidar do nosso corpo, porque o corpo recebe o espírito. E é assim, então, fora da igreja não há salvação. Comece pela sua igreja, pelo seu corpo, cuide dele. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. O dogma, fora da igreja não há salvação, apoia-se não na fé fundamental, em Deus e na imortalidade da alma. Fé comum a todas as religiões, mas na fé especial, em dogmas particulares. Sabe, tem coisas que às vezes nós temos que parar para pensar o seguinte: todos os caminhos levam até Deus. Eu já comentei com vocês que quando eu tive o câncer, amigos rezavam para mim. Amigos espíritas, católicos, meus amigos evangélicos, eles faziam orações. E é isso que Deus pede a nós. Unam-se, filhos de Deus, unam-se. Não vamos nos separar por religião, vamos nos unir em oração, com fé, com amor. Vamos sim falar de Jesus como nosso irmão de luz. E não dizer que a minha religião é melhor do que a sua, do que a sua e do que a sua. Não. Cada um está na sua religião. E não esqueçam, a religião transforma você. Ela não pode ter o hábito de julgar,
de condenar o outro. Jesus não veio até nós fazer esse julgamento de religião, não. Jesus nos trouxe o amor, o perdão, a paz, a expansão de consciência. Jesus falava, eu sou a luz. Quando ele fala eu sou, é porque eu também sou, você também é. É isso que Jesus nos mostra. Nós somos também o caminho, a luz, a verdade. Entendam isso. Não julguem a religião do seu irmão. Tenham, sim, respeito por elas, pela sua também. E não ache que a sua verdade é a sua verdade. Não. A verdade é que Deus nos pôs nesse planeta para aprendermos, para ensinarmos, para abraçarmos os nossos irmãos com amor e luz e dizer, eu estou aqui, se precisares de mim, eu estou aqui. Este é a fé sua que move o seu corpo, o seu espírito, não uma fé parada sem ação, porque a oração é isso, é orar e colocar em prática o que você fez, é orar pelo seu amigo, pelo seu irmão, pelos seus pais, pela sua profissão, é ter gratidão para com Deus por tudo que você é, tudo que você tem, o que você conseguiu. Agradeça, agradeça o dia, agradeça a noite, a sua família, o seu emprego, agradeça a sua saúde. E eu já comentei com vocês, até a doença temos que agradecer, porque ela nos faz acordar. Então não sejamos ingratos e não vamos achar que a minha religião, a sua religião, a do outro é a melhor religião. Não, mas não esqueça o seguinte, toda religião, o objetivo dela é transformar o nosso irmão, é transformar eu, você. É você parar para pensar. Será que isso serve para mim? Será que essa palavra agora está me ajudando a refletir sobre algo? E não sermos... eu escutei uma frase esses dias, eu achei interessante. Não sermos papagaio, sabe? É refletirmos sobre a palavra. O que Jesus nos trouxe, o que Deus espera de mim e de você. A caridade é a salvação. Porque nós saímos da nossa casinha, da nossa caixinha quadrada para levarmos a palavra, o evangelho do Cristo. E é isso que ele quer. Ele não quer separar ninguém. Olha que interessante. Fora da igreja não há salvação. Oram um pelos outros. Orem um pelos outros. Não persigam o seu irmão. Orem pelo seu irmão, pelo seu amigo, pelos seus pais, pela sua família. Orem um pelos outros. Orem pelos seus inimigos. Esse é o dogma essencial para os ensinamentos do Cristo e da lei evangélica. Orar um pelos outros. Fora da verdade não há salvação. Seria equivalente fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Todas nós queremos evoluir e todas nós queremos, sim, estar com Cristo. Todas as religiões são caminhos para o Cristo, desde que elas transformem você numa pessoa melhor, digna, de olhar para seu irmão sem condenar, sem julgar. É isso que o Cristo pediu a nós. Qual o homem que pode jactar-se de possuí-la integralmente, quando a área do conhecimento aumenta sem cessar, e cada dia que passa as ideias são retificadas? A verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria, e a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado o saber tudo, e ela só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. A verdade é quando você acorda e diz, Pai, gratidão por este dia, gratidão pela minha vida. O que queres que eu faça nesse dia, Senhor? Pratique a lei do amor,
a lei da caridade, a lei do perdão. Esta é a verdade. Não se ache dono, porque a verdade não é sua. É como dizia Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz. E quando Jesus fala assim, ele também nos ensina que nós também somos luz, verdade e caminho, mas não querendo pegar cada um a sua religião e obrigar o outro, não. Quando conversamos sobre religião com os nossos irmãos e amigos, nós temos que ter respeito pela religião deles. E não dizer que a nossa é a melhor, não. Isso tudo é somatório. Somos irmãos, não temos que guerrear, isso não existe. Deus quer para nós o amor, a paz e o perdão. É isso que Ele quer dos seus filhos. Por isso diz, fora da igreja não há salvação, mas a igreja começa em você, o seu corpo. Cuide do seu corpo, da sua mente, é outra casa, cuide da sua mente. É ali a salvação. Não é só a igreja, casa, matéria. Ótimo ir ao centro espírita, à igreja, aos templos, ótimo, muito bom, porque estamos lá, estamos entre os irmãos, a nossa religião, aprendemos, escutamos, ajudamos, é muito bom, mas o que eu quero dizer é que não é só ali, tá? Começa no seu coração, na sua consciência. Esta é a verdade. É isso que o Cristo trouxe, a verdade, o amor, o perdão, a verdade, a caridade, a lei do universo. Temos que respeitar e não ficar duelando por religião. Vamos nos ajudar uns aos outros. E essa semana eu escutei uma palestra maravilhosa pela internet de uma pessoa que eu tenho muito respeito, eu não conheço. E ela estava falando exatamente sobre isso, sobre as religiões. Os evangélicos, os espíritas, os católicos, a Umbanda e assim foi, com respeito. E aí ela disse, aquele que julga a religião do outro é porque não conhece. Além de não conhecer, não para um momento para ler sobre algo, sobre a religião do seu irmão. Acha que só a sua é verdadeira e não é. Todos os caminhos levam a Deus, desde que os caminhos sejam de amor, caridade, perdão. Todos nós devemos, como irmãos, filhos de Deus, nos abraçar, nos honrar, nos perdoar. Este é o caminho. Gratidão, Senhor, pelo seu Evangelho, pela sua palavra. Que a paz do Senhor esteja conosco. Mestre Jesus, neste momento pedimos a vós, coloque na nossa água o remédio necessário para as nossas dores físicas, emocionais, espirituais, que sejamos curados, Senhor, de todo o mal. Peço a Jesus Cristo que olhe pela a minha lista, onde todos os meus irmãos, os meus amigos, a minha família aqui estão. Que eles sejam visitados pela egrégora do Cristo em seus lares. Peço pelos meus vizinhos aqui, os vizinhos do lado direito, do lado esquerdo, os vizinhos da frente, os vizinhos de trás, da rua de trás. Que todos recebam as bênçãos do nosso Pai. Que o amor do Cristo vá de encontro aos hospitais, aos irmãos oncológicos, aos nossos irmãos depressivos, meus irmãos. A nossa paz, as nossas orações chegam sempre a vocês, porque é isso que nós queremos. Tenham paz no coração e coragem. É um dia por vez, com muito amor. Abençoa, Senhor, todas as famílias, todos os lares, que nunca falte a comida no lar de nenhum irmão. Esteja conosco, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. E seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. E não me deixeis, Senhor, cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, por mais este momento. Peço a vocês, deixem para mim um like, se inscrevam no meu canal, compartilhe o meu canal com seus amigos, deixem seus comentários. Tudo isso é benéfico para o meu trabalho, o nosso trabalho, para o crescimento do canal no YouTube. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Cris, e aí? A Cris deseja a vocês amor, paz, perdão. Sejam felizes e recebam sempre na caminhada de vocês as bênçãos do Cristo, o Evangelho de Jesus. Muita gratidão por vocês estarem comigo neste momento. Beijos e até mais. Se inscreve no canal. Boa semana!